Todos os que trabalhavam no circuito de catering privado em Manhattan conheciam três regras: aceitar o dinheiro, manter a boca fechada e nunca olhar o cliente nos olhos. Emily Marcos seguiu essas regras durante 2 anos, entregando refeições em mansões onde a pergunta errada poderia fazer com que desaparecesse. Mas no momento em que entrou na cobertura de Enzo Dante e viu o cão, todas as regras foram quebradas. Porque aquele não era um cão qualquer. Era o seu cão. O cachorro roubado do seu quintal 7 anos atrás. O mesmo animal que acabara de mandar 3 homens para o hospital. A mesma fera que agora se aproximava dela com um olhar assassino. Enzo Dante observava das sombras, com a mão indo em direção à sua arma. Os guardas ficaram tensos, esperando um banho de sangue. E Emily, olhando para o monstro em que seu cachorrinho se transformara, tomou uma decisão que poderia salvar sua vida ou acabar com ela. Ela abriu a boca e começou a cantar. O trabalho privado de catering de Emily complementava o seu rendimento de empregada de mesa o suficiente para manter o seu apartamento minúsculo em Queens. E a agência que a contratava deixava muito claro que a discrição valia mais do que a curiosidade. Mas quando a agência ligou às 23 horas de uma terça-feira a perguntar se ela poderia fazer uma entrega de última hora numa cobertura no Distrito Financeiro de Manhattan, até mesmo o senso de autopreservação bem apurado de Emily começou a enviar sinais de alerta. É uma gorjeta substancial, disse o seu contato. Mas o cliente é exigente e tem um cão. Essa deveria ter sido a primeira pista de Emily. A segunda pista deveria ter sido o próprio edifício, um monumento de aço e vidro ao poder que exigia 3 autorizações de segurança apenas para chegar ao elevador residencial. A terceira pista foram os 2 homens em fatos caros, que subiram com ela em silêncio, os olhos nunca saindo do rosto dela. As posturas irradiando o tipo de violência casual que vinha da experiência profissional. Mas Emily precisava do dinheiro. As contas médicas do seu irmão mais novo não se pagariam sozinhas. E o orgulho era um luxo que ela havia abandonado por volta dos seus 23 anos. A porta da cobertura se abriu antes que ela pudesse bater. Uma mulher mais velha, vestindo um uniforme de empregada doméstica, conduziu-a para dentro, sussurrando algo em italiano que Emily não conseguiu entender. Algo sobre ficar em silêncio, ter cuidado e, pai dei, o mais importante, não se aproximar do terraço. O apartamento era deslumbrante, de uma forma que fazia o estúdio de Emily parecer uma caixa de papelão. Obras de arte originais, pisos de mármore, móveis que pertenciam a um museu e janelas do chão ao teto que mostravam Manhattan como um reino preparado para o seu governante. Coloque na mesa de jantar, disse uma voz das sombras, e o sangue de Emily gelou. Ela conhecia aquela voz, não pessoalmente, mas todas as garçonetes, barmen e funcionários de serviço na parte baixa de Manhattan conheciam aquele sotaque, aquele tom, aquela qualidade específica que sugeria que ordens não eram sugestões. Enzo Dante emergiu do seu escritório como uma tempestade em forma humana. A sua presença enchia o espaço com uma pressão quase física, mas Emily mal o registrou, porque atrás de Enzo, parado na porta do terraço, estava Siberos. O tempo fez algo estranho. Abrandou e acelerou simultaneamente. As mãos de Emily ficaram dormentes e a refeição cuidadosamente embalada que ela carregava escorregou dos seus dedos, caindo no chão de mármore numa explosão de molho e porcelana quebrada. Ela não estava a ver um pitbull. Estava a ver Sarabus, o cachorro que o seu pai trouxera para casa 2 meses antes do acidente. O cachorrinho que dormia na sua cama a seguia para todo lado e tinha sido roubado durante o caos da separação da sua família. O cachorrinho que ela procurou até a polícia lhe dizer para parar de desperdiçar o tempo deles. Até os abrigos pararem de responder às suas chamadas. Até ela se forçar a aceitar que ele tinha desaparecido para sempre. Só que ele não tinha desaparecido. Ele estava ali, cheio de cicatrizes, enorme e terrivelmente transformado. Mas ali. Tu estragaste o meu jantar, disse Enzo secamente. E havia algo no seu tom de voz que sugeria que jantares estragados levavam a ossos partidos. Emily não estava a ouvir. Ela avançava, o seu corpo agindo por puro instinto. A sua mente gritava para ela parar. Mas o seu coração abafava a lógica. Severus viu-a aproximar-se. Todo o comportamento do cão mudou. A sua vigilância casual transformou-se em agressividade reprimida.
Os seus lábios retraíram-se, revelando dentes que podiam esmagar ossos. O rosnado que emergiu do seu peito não era um aviso. Era uma promessa. Pare de se mexer, ordenou Enzo, a sua mão aparecendo de dentro do casaco com algo metálico que refletia a luz. Cérbero não gosta de estranhos, mas Emily continuou a andar e, de repente, começou a cantarolar. A melodia veio de algum lugar profundo da sua memória. Um lugar que ela havia trancado, porque lembrar doía demais. A canção de ninar da sua avó, aquela que ela cantava para um cachorrinho que tinha medo de tempestades. Dorme. Dioler. O rosnado de Cérbero parou como se alguém tivesse desligado um interruptor. A sua cabeça inclinou-se, as orelhas virando para a frente. A postura agressiva transformou-se em algo confuso, quase vulnerável. Emily caiu de joelhos a 2 metros do cão, com lágrimas a escorrerem pelo rosto, a voz a falhar, enquanto continuava a cantar a canção de embalar. Sou eu, querido. Sou eu. Nunca parei de procurar. O que aconteceu a seguir seria mais tarde descrito pela equipa de segurança de Enzo como impossível. O Pitbull que tinha mandado profissionais treinados para o hospital, que tinha aterrorizado toda uma organização criminosa que não respondia a ninguém, nem mesmo ao seu dono, começou a rastejar para a frente de barriga para baixo. Siberus chegou até Emily e desabou sobre ela, 45 quilos de músculos e trauma pressionando o seu peito, choramingando de uma forma que soava ao mesmo tempo comovida, aliviada e confusa. Emily envolveu-o com os braços e enterrou o rosto em seu pelo marcado por cicatrizes, soluçando. Enzo Dante ficou completamente imóvel, com a arma ainda em punho, a mente tentando processar algo que desafiava todas as regras que ele entendia sobre poder e controle. Seu cão, sua arma, estava se submetendo a uma garçonete chorosa que acabara de destruir seu jantar. Explique, disse Enzo com a voz mortalmente silenciosa. Agora Emily olhou para ele, o rosto uma mistura de lágrimas e desafio, as mãos ainda agarrando o cão como se alguém pudesse tentar levá-lo embora novamente. Quer uma explicação? Ela disse, a voz trêmula de emoção e raiva. Quer que eu explique por que o seu cão de ataque sabe uma canção de ninar? Porque há 7 anos, alguém roubou o meu cachorro do meu quintal enquanto eu estava no funeral do meu pai. E aparentemente ele acabou aqui com você. A acusação pairou no ar entre eles. Emily esperava violência, esperava ser expulsa ou pior. Em vez disso, o que ela recebeu foi Enzo Dante a estudá-la com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Algo entre fascínio e fúria. Impossível, disse ele. Siberus veio para mim de um criador. Um criador? Repetiu Emily, a voz cheia de sarcasmo amargo. Ou alguém que vende cães roubados para pessoas que não fazem perguntas. As palavras eram imprudentes, até mesmo suicidas, mas Emily já não se importava. Ela acabara de encontrar o pedaço do seu coração que pensava ter perdido para sempre. E nada, nem mesmo o homem mais perigoso de Manhattan, a faria desistir. Enzo cerrou os dentes. Então, incrivelmente, ele baixou a arma. Tu vais ficar, disse ele. E não era um pedido, apenas aconteceu. Até eu te entender, Emily olhou para Siberus, ainda a tremer nos seus braços, e percebeu que a sua vida tinha acabado de mudar de maneiras que ela não podia sequer imaginar. Mas enquanto segurava o seu cão perdido e olhava para o chefe da máfia, apenas um pensamento se cristalizou na sua mente. Não vou abandoná-lo novamente, custe o que custar. A canção de embalar morreu na garganta de Emily quando Cerberus desabou contra o seu peito, choramingando como o cachorrinho que ele já fora. Os seus braços envolveram 45 quilos de músculos marcados por cicatrizes e traumas, e ela não conseguiu conter o soluço que a invadiu. Pare! A voz de Enzo cortou o momento como uma lâmina. Não se mexa. Emily olhou através das lágrimas e viu-o a 6 metros de distância, com a arma em punho, mas abaixada, a sua expressão presa entre a fúria e o fascínio. Os 2 guardas apareceram do nada, armas apontadas para ela com a precisão casual de homens que já tinham feito isso antes. Eu disse, explique. O sotaque de Enzo ficava mais forte a cada palavra, o seu controlo a desgastar-se nas bordas. Agora. As mãos de Emily apertaram o pelo de Siberus. O cão aproximou-se, tremendo contra ela como se tivesse medo que ela desaparecesse. 7 anos de dor e raiva cristalizaram-se em algo afiado e imprudente. Quer uma explicação? A voz dela tremia, mas aguentou-se. Tudo bem.
Há 7 anos, alguém roubou o meu cachorro do meu quintal em Queens. Eu tinha 13 anos. O meu pai tinha acabado de morrer. A minha mãe estava a desmoronar-se. E algum lixo viu uma oportunidade. Ela beijou o topo da cabeça cheia de cicatrizes de Siberus. Eu o chamava de Cereabus. Ele tinha medo de trovoadas, dormia na minha cama e me seguia para todo o lado. E então, um dia, ele simplesmente desapareceu. A mandíbula de Enzo apertou-se. Cerberus veio de um criador certificado. Tenho a documentação. Você tem mentiras. Emily olhou nos olhos dele sem vacilar. Além do ponto de autopreservação. Você tem a papelada de alguém que sabia como fazer cães roubados parecerem legítimos. Olhe para ele, Sr. Dante. Olhe bem para ele. Ela virou gentilmente a cabeça de Cerberus, revelando a mancha branca no peito dele com a forma de um raio. Eu costumava traçar isso antes de dormir. Todas as noites, os dedos dela encontravam a pequena cicatriz acima do olho esquerdo dele. Isso não estava aqui antes. O que lhe aconteceu? Algo passou pelo rosto de Enzo, rápido demais para ser identificado. Ele fez um gesto brusco e os guardas baixaram as armas, mas não as guardaram nos coldres. Ele atravessou até onde Emily estava ajoelhada, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro da sua colônia, ver os reflexos dourados nos seus olhos escuros. Aquela canção de embalar, disse ele baixinho, perigosamente. Como é que uma empregada de mesa do Queens conhece uma canção de embalar siciliana? A minha avó, a voz de Emily falhou. Ela ensinou-me antes de morrer. Disse que iria proteger as coisas que eu amava. Um riso amargo escapou-lhe. Não funcionou. Perdia. Perdi o meu pai. Perdi os sarabus. Perdi tudo o que importava. Enzo estudou-a como se ela fosse um quebra-cabeças que ele não conseguia resolver. E homens como Enzo Dante não aceitavam quebra-cabeças insolúveis. Ele se agachou, colocando-se ao nível dela, perto o suficiente para que o coração de Emily começasse a bater forte por razões totalmente diferentes. Mostre-me, exigiu ele. Prove que ele conhece você. Emily engoliu em seco e afrouxou o aperto em Cerberus. O cão choramingou em protesto, mas deixou-a recuar. Ela ergueu uma mão com a palma para fora e sussurrou. Zampa. Siberus, esta arma feroz e cheia de cicatrizes que aterrorizou um império, imediatamente levantou a pata direita e colocou-a gentilmente na palma da mão dela. Os guardas trocaram olhares. A expressão de Enzo ficou muito, muito imóvel. E então a voz de Emily baixou para quase um sussurro. Quarry. Cerbero pressionou a testa contra o peito dela, diretamente sobre o coração, e manteve a posição. Era o truque que ela lhe ensinara quando ele tinha 12 semanas de idade, o sinal privado que significava: estou aqui, você está segura. Emily olhou para Enzo através de lágrimas recentes. Você pediu uma prova. Aí está. O seu cão de ataque é o meu cachorro roubado. A tua arma é o meu melhor amigo. E quem quer que o tenha vendido a ti, roubou-o de uma criança enlutada que passou 2 anos a procurar em todos os abrigos, todas as ruas, todos os cantos desta cidade tentando encontrá-lo. Enzo levantou-se abruptamente, guardando a arma com precisão controlada. Ele caminhou até as janelas, com as mãos cruzadas atrás das costas, a sua silhueta nítida contra o horizonte de Manhattan. O silêncio se prolongou por tanto tempo que o pulso de Emily começou a acelerar novamente. Finalmente, ele virou-se. 3 meses atrás, Cerberus enviou um treinador profissional para a UTI. 2 semanas atrás, ele arrombou uma porta reforçada porque um guarda fez contato visual com ele. Ontem, ele mordeu uma corrente de aço. Seu olhar fixou-se em Emily com intensidade predatória. Mas você entra, canta uma canção de ninar e ele se transforma nisso. Ele se lembra do amor, disse Emily simplesmente. Algo que imagino não aparecer muito no seu mundo. Um dos guardas fez um barulho, rapidamente abafado. Os lábios de Enzo se contorceram, quase formando um sorriso. Você tem uma boca grande para alguém ajoelhado no meu chão. Sim, bem, eu tive uma noite muito longa. Emily se levantou com Cerberus colado ao seu lado. E vou levá-lo para casa. A temperatura na sala caiu 10 degrees. Não, disse Enzo secamente. Não vai. Observe-me. O queixo de Emily se ergueu, apesar do tremor nas mãos. Roubou-o uma vez. Não vou deixar isso acontecer novamente. Não roubei nada, mas você... Enzo aproximou-se, circulando-a como um tubarão. Tem algo de que preciso, algo insubstituível.
Compreende o que isso faz de si? Desempregada? Emily respondeu. Porque eu definitivamente acabei de perder o meu trabalho de catering. Aquele quase sorriso voltou a aparecer. Valiosa, perigosa e muito, muito cara. Eu não estou à venda. Todos estão à venda. Emily Marcos. Ele sabia o nome dela. Claro que sabia o nome dela. A questão é o preço. Quer o cão? Tudo bem, fica. Sê a sua guardiã. Pago-te mais num mês do que ganhas num ano a servir ovos a parasitas de fundos de investimento. Não quero o teu dinheiro. 50 mil por mês, mais despesas de alojamento e seguro médico completo. A voz de Enzo era sedosa como aço. Mantém Cerberus estável. Descobre a que mais ele responde. Torna-o controlável. Queres dizer, complacente. Emily contra-argumentou. Obediente. Queres que eu o transforme numa arma melhor. Eu quero que ele seja funcional. Quero que ele seja seguro. Algo cru brilhou nos olhos de Enzo. Achas que eu gosto de ter um animal em quem não posso confiar? Um risco que não posso controlar? Oferece uma solução. Estou a oferecer uma compensação. Emily estudou-o. Estudou-o mesmo. Por baixo da armadura personalizada e da reputação letal, ela viu algo que reconheceu. Um homem que construíra muros tão altos que se esquecera de como era ter algo que escolhia ficar. 100 mil, disse ela, por mês. Autonomia total sobre os cuidados de Cerberus, sem interferência do teu pessoal e um quarto de verdade, não um quarto de empregados. Se vou ficar nesta gaiola dourada, vou ficar nos meus termos. Os guardas pareciam ter engolido vidro. Os olhos de Enzo estreitaram-se, calculando, avaliando. Então, incrivelmente, ele estendeu a mão. Tem uma semana para provar o seu valor. Depois disso, renegociamos. Emily apertou a mão dele. O aperto era firme, caloroso e perturbador demais. Feito. Mas se o magoar novamente, Sr. Dante, todo o dinheiro de Manhattan não o protegerá de mim. O sorriso de Enzo era afiado o suficiente para cortar. Estou a contar com isso. O quarto de Emily era maior do que todo o seu apartamento de rainha, com janelas do chão ao teto, com vista para o Central Park, uma casa de banho com piso de mármore aquecido e um closet que atualmente guardava uma mochila com seus pertences e praticamente nada mais. As suas roupas chegarão amanhã, informou a governanta, Maria, em inglês com sotaque carregado. O Sr. Dante providenciou um estilista. Claro que sim, murmurou Emily, deixando-se cair numa cama que provavelmente custava mais do que o seu carro. Cerberus imediatamente saltou para ao lado dela, dando 3 voltas antes de cair com a cabeça no seu estômago. Porque Deus me livre de o envergonhar com as minhas promoções da Target. 3 dias depois, o choque cultural não havia diminuído. A cobertura funcionava com regras que Emily ainda estava a decifrar. Refeições em horários precisos, funcionários que se moviam como fantasmas e uma tensão subjacente que sugeria que todos estavam perpetuamente a um erro de distância do desemprego, ou pior. O próprio Enzo era um estudo em ameaça controlada. Ele saía antes do amanhecer para reuniões sobre as quais Emily não perguntava, voltava em horários imprevisíveis e conduzia os negócios a partir do seu escritório em italiano rápido, pontuado por silêncios longos e perigosos. Nas poucas vezes em que se cruzavam, ele acenava com a cabeça secamente e continuava a passar como se ela fosse um móvel caro que ele se esquecera de ter comprado, até o incidente com o frango. Emily estava na cozinha tentando preparar o jantar de Cerberus. Frango cru, batata doce e suplementos que Maria tinha deixado com instruções que pareciam uma experiência de química quando Enzo apareceu na porta. Estás a fazer errado, disse ele. Emily não tirou os olhos do que estava a cortar. Boa noite para ti também, Sunshine. As porções estão incorretas. Cerberus precisa de medidas exatas ou ele se torna o quê? Um bebê de 45 quilos que sabe pedir com educação. Emily ergueu um pedaço de frango. Cerberus, sentado em posição de sentido, esperou pacientemente até que ela desse o sinal. Gentil. O cão pegou o frango com uma precisão tão delicada que Enzo parou no meio da frase. Ele não faz isso, disse Enzo secamente. Agora faz. Emily limpou as mãos numa toalha. Acontece que o reforço positivo funciona melhor do que o medo. Um conceito louco, eu sei. Enzo foi para a cozinha com aquela graça predatória que fez o pulso de Emily acelerar, apesar de seus melhores esforços. Ele estava a usar uma camisa social branca,
com as mangas enroladas até os antebraços, e havia algo escuro espirrado em sua gola que ela definitivamente não iria pensar. Você está aqui há 3 dias e já está a reescrever as regras. As suas regras eram terríveis. Emily começou a montar a tigela de Cerberus. Metade da equipa tem medo de passar pelo corredor leste porque acha que Cerberus vai atacar. Enquanto isso, ele está entediado, sem nada para fazer além de ser assustador. Ser assustador é o seu trabalho. Ser amado é a sua natureza. Emily colocou a tigela no chão, soltando Cerberus com um comando silencioso. Não se pode treinar isso num cão, assim como não se pode treiná-lo para ser assim. Ele era agressivo porque estava traumatizado, isolado e cercado por pessoas que o tratavam como uma arma, em vez de um ser vivo. Enzo cerrou os dentes. Cuidado, Emily. Isso quase soou como um comentário. Se o sapato italiano caro servisse, ela olhou para ele com firmeza. Só estou a dizer que talvez o problema não fosse o cão. O silêncio que se seguiu era do tipo que precede a violência. Emily preparou-se para a explosão, a lembrança de quem detinha o poder ali, quem assinava os cheques, quem poderia fazê-la desaparecer. Em vez disso, Enzo riu, um riso curto, agudo e genuinamente surpreso. Tu realmente não sabes quando parar, não é? Historicamente, não. Emily encostou-se no balcão, subitamente consciente de quão perto ele estava. Isso me mete em apuros regularmente. Pergunte a qualquer gerente que já tive. Não estou interessado nos seus ex-gerentes. A voz de Enzo baixou, assumindo um tom que não tinha nada a ver com raiva. Estou interessado em saber por que não tem medo de mim. Quem disse que não tenho? Sua frequência cardíaca, sua postura, sua completa incapacidade de mostrar a diferença adequada. Os olhos dele acompanhavam o rosto dela como se estivesse memorizando detalhes. Todos que entram nesta cobertura têm medo. Os funcionários, os associados, até mesmo os homens que eu contrato para proteção. Mas você fica na minha cozinha, insulta os meus métodos e olha para mim como se eu fosse a única a ser irracional. A boca de Emily ficou seca. Talvez seja porque você é. Ou talvez, disse Enzo baixinho, você seja burra demais para reconhecer o perigo quando ele está a 1 metro de distância. Ou talvez eu já tenha perdido tudo o que importava uma vez. A voz de Emily se estabilizou. Quando você chega ao fundo do poço, Sr. Dante, homens poderosos deixam de ser assustadores. Eles são apenas homens, ricos, complicados, provavelmente precisando de terapia. Homens, mas ainda assim apenas homens. Algo mudou na expressão de Enzo. Uma rachadura no mármore. Você acha que eu preciso de terapia? Acho que qualquer pessoa que vive assim precisa de algo. Emily gesticulou para o luxo estéril que os cercava. Todo este espaço e ainda assim está sozinho. Todo este controlo e ainda assim não conseguiu controlar um cão. Isso não é poder. É uma jaula muito cara. Ela tinha ido longe demais. Podia ver isso na forma como os ombros dele se tensionaram, na forma como as mãos dele se flexionaram ao lado do corpo. Mas em vez de raiva, o que surgiu parecia desconfortavelmente um reconhecimento. O cão deveria ser proteção, disse Enzo após um longo momento. Um dissuasor, algo previsível. Nada que valha a pena ter é previsível. Ele mordeu 3 tratadores, destruiu milhares em propriedade, tornou-se mais um passivo do que um ativo. Enzo dirigiu-se à janela, o seu reflexo fantasmagórico contra a noite. Eu devia ter me livrado dele. Todos os conselheiros disseram isso, mas eu não consegui. Emily juntou-se a ele na janela, mantendo uma distância cuidadosa. Por que não? Porque ele era a única coisa honesta no meu mundo. A voz de Enzo era quase inaudível. Todos os outros se curvam, bajulam, dizem o que eu quero ouvir. Cerberus mostrou-me exatamente quem ele era. Sem fingimento, sem manipulação, apenas desafio cru e sem filtros. Eu respeitava isso, mesmo que me frustrasse. Viste-te nele, disse Emily suavemente. O reflexo de Enzo encontrou o dela no vidro. Eu vi no que me tinha tornado, indomável, isolado, perigoso para qualquer um que se aproximasse. Ele virou-se para encará-la completamente. E então tu entraste e tornaste tudo isso irrelevante em 60 segundos. Tu entendes como isso é desestabilizador? Emily prendeu a respiração. Eles estavam próximos o suficiente agora para que ela pudesse ver as sombras sob os olhos dele, o peso que ele carregava no queixo. Foi por isso que me fizeste ficar? Para descobrir o truque?
Eu fiz-te ficar porque observar-te com ele. A mão de Enzo levantou-se e depois baixou, como se ele tivesse se impedido de alcançá-la. Tu não estavas a representar, não estavas a traçar estratégias, estavas apenas presente, real. Faz muito tempo que não vejo nada real. O momento se estendeu entre eles, carregado e frágil. Siberus, terminando o jantar, deu uma patada e sentou-se diretamente entre eles, olhando de Emily para Enzo como se estivesse a julgar a tensão. Emily riu, quebrando o feitiço. Sutil, amigo. Muito sutil. Ele é protetor contigo, observou Enzo, sua máscara profissional voltando ao lugar. Ele se posiciona como uma barreira quando percebe uma ameaça. És uma ameaça, senhor Dante. O sorriso de Enzo era afiado e triste. Sou a maior ameaça desta cidade, Emily Marcos. A questão é se és corajosa o suficiente ou tola o suficiente para ficar mesmo assim. Emily se abaixou, seus dedos encontrando o ponto familiar atrás das orelhas de Cerberus. Fiquei por ele, mas estou começando a achar que pode haver duas pessoas nesta cobertura que esqueceram como é ser escolhido em vez de temido. Ela se afastou antes que Enzo pudesse responder. Cerberus seguia seus passos, deixando o homem mais perigoso de Manhattan sozinho, com uma verdade que ele não estava pronto para reconhecer. Pela primeira vez em 10 anos, ele queria que alguém que tinha o poder de ir embora ficasse. A reunião semanal acontecia na sala de jantar de Enzo todas as quintas-feiras. Pontualmente às 20 horas. Emily foi avisada para ficar no seu quarto, mas Cerberus tinha outros planos. Ele choramingou à porta dela até que ela saiu e encontrou a cobertura transformada em algo saído de um thriller policial. 8 homens em fatos caros ocupavam a longa mesa. Enzo sentava-se à cabeceira, com uma presença imponente, mesmo em silêncio. O ar estava pesado com a fumaça dos charutos e o tipo de tensão que sugeria que todos estavam armados. Emily tentava recuar quando a voz de Enzo a impediu. Emily, junte-se a nós. Não era um pedido. Ela entrou na sala com Cerberus colado ao seu lado, hiperconsciente dos 8 pares de olhos que acompanhavam os seus movimentos. Os homens variavam de veteranos de cabelos grisalhos a rapazes mais jovens com olhos sem vida e corpos esculpidos na academia. Todos eles irradiavam a confiança particular de homens acostumados à violência. Senhores, disse Enzo suavemente, esta é Emily Marcos. Ela gerencia Cerberus. Emily e meus associados. As apresentações se misturaram. Marco, Jeppe, Antônio, até chegarem a um homem sentado 3 cadeiras abaixo de Enzo. Na casa dos 40 anos, cabelo penteado para trás e um sorriso que não chegava aos olhos. Silus Corvino, disse ele, estendendo a mão. Ouvi dizer que fez um milagre com a besta. Impressionante. Emily estendeu a mão para apertar a dele. Cerberus explodiu. O cão avançou com um rosnado que fez com que todos à mesa pegassem nas armas. Emily agarrou-lhe a coleira, o braço quase arrancado do ombro, enquanto 45 quilos de fúria tentavam alcançar Silas. Cérbero, não fu. Emily jogou todo o seu peso para trás, a voz a falhar com autoridade e desespero. O cão parou, mas não relaxou. O corpo inteiro a vibrar com agressividade, lábios retraídos, todos os músculos tensos para atacar. Emily nunca o tinha visto assim. Não defensivo, não protetor, mas genuinamente homicida. Jesus Cristo, disse Silas, levantando-se tão rápido que a cadeira tombou. Mantenha essa coisa longe de mim. Ele nunca fez isso, disse Emily, genuinamente chocada. Ela passou as mãos pelo corpo tenso de Cerberus, tentando acalmá-lo. Não entendo. Ele tem sido perfeito com todos os outros. Talvez Silas cheire como uma família rival. Um dos homens mais velhos sugeriu com humor negro. Risos nervosos ecoaram pela mesa, mas Enzo não estava a rir. O seu olhar movia-se entre o cão e Silas com intensidade calculada. Leve-o para fora, disse Enzo baixinho. Vamos continuar. Emily praticamente arrastou Cerberus para fora da sala, sentindo o peso do olhar de Silas nas suas costas durante todo o caminho. 2 horas depois, Enzo encontrou-a na cozinha. Cerberus estava mais calmo, mas ainda agitado, andando de um lado para o outro com energia inquieta. Quer explicar o que aconteceu? Enzo encostou-se na moldura da porta, sem o casaco, parecendo perigosamente cansado. Sinceramente, não faço ideia. Emily sentou-se no chão,
deixando Cerberus andar à sua volta. Ele tem sido gentil com Maria, tolerante com Juspe, quando ele entregou aqueles ficheiros. Ontem, até deixou Marco acariciá-lo. Mas Silas, ela abanou a cabeça. Foi imediato, visceral. Silas está comigo há 8 anos. Ele é o meu capo de maior confiança. Então, talvez Severus precise de um veterinário, porque o seu julgamento está claramente comprometido. Emily tentou ser leve, mas nem ela acreditava nisso. Enzo foi para a cozinha, agachando-se para estudar o cão. Ou talvez o seu julgamento seja a única coisa em que posso confiar. Está a dizer que confia nos instintos de um cão com mais de 8 anos de serviço? Estou a dizer que os homens mentem, os cães não. A voz de Enzo era suave, perigosa. Siberus passou toda a sua vida a ler ameaças. Ele sobreviveu a lutas de cães, tratadores abusivos e sabe-se lá mais o que antes de eu o adquirir. Esse tipo de trauma cria instintos mais precisos do que qualquer verificação de antecedentes. Emily olhou nos olhos dele. Tu realmente acreditas nisso? Já vi homens sorrirem enquanto planeavam o meu assassinato. Já vi amigos se tornarem inimigos por dinheiro, poder, supostas ofensas. A mão de Enzo pairou perto de Cérbero, sem tocá-lo. Mas um animal reagindo assim, isso não é estratégia. É instinto de sobrevivência. E no meu mundo, o instinto de sobrevivência é a única moeda em que vale a pena confiar. Então, o que fazemos? Observamos, disse Enzo cuidadosamente. E se o teu cão estiver certo sobre Silas, a sua expressão ficou gélida. Então temos um problema muito sério. O próximo encontro aconteceu 3 dias depois. Emily estava a ler na sala de estar quando Silas chegou sem avisar, todo charme e colônia. Emily, certo? Pensei em me apresentar adequadamente. Começamos com o pé ou a pata errada. Ele lhe riu da sua própria piada. Siberus, que estava a cochilar aos pés dela, levantou-se lentamente, sem atacar, mas posicionando-se entre Emily e Silas como um escudo vivo. Ele realmente não gosta de ti, observou Emily, mantendo o tom leve, apesar do pulso acelerado. Devo me preocupar com a tua rotina de cuidados com a pele? Talvez estejas a usar o carteiro O. O sorriso de Silas ficou tenso. Os cães são imprevisíveis. Não se pode confiar neles. Engraçado, disse Emily. Enzo disse exatamente o oposto. Algo sobre os cães serem mais honestos do que as pessoas. A temperatura na sala baixou. A máscara de Silas escorregou por apenas um segundo. Algo frio e calculista brilhou nos seus olhos antes que a fachada encantadora voltasse. Enzo diz muitas coisas. Silas moveu-se em direção à porta, dando uma ampla volta em Cerberus. Um conselho, querida. Não te sintas muito à vontade aqui. As pessoas neste mundo são todas substituíveis. Depois que ele saiu, as mãos de Emily tremiam. Cerberus uivou, pressionando-se contra as pernas dela. Sim, amigo, ela sussurrou. Também não gosto dele. Naquela noite, Enzo chamou-a ao seu escritório. Ele estava em pé à sua secretária, rodeado de papéis e ecrãs de computadores, a exibir imagens de segurança. Silas entrou em contato contigo hoje. Como é que... Esquece. Há câmaras por todo o lado, certo? Emily cruzou os braços. Ele basicamente ameaçou-me. De forma muito educada, muito subtil, mas definitivamente uma ameaça. O que fez Cerberus? Bloqueou-o. Não o deixou aproximar-se. Emily fez uma pausa. Enzo, já ouvi reagir a ameaças. Isto é diferente. Não é um perigo estranho. É pessoal. Como se ele conhecesse Silas. Como se lembrasse dele. Enzo cerrou os dentes. Isso é impossível. Silas nunca esteve perto do cão antes de 3 dias atrás. Tens a certeza absoluta disso? A pergunta pairou no ar entre eles. Os olhos de Enzo se estreitaram e Emily podia praticamente ver a sua mente recalculando 8 anos de confiança. Não, ele finalmente admitiu. Não tenho mais certeza de nada. Emily aproximou-se da secretária, estudando as imagens das câmaras de segurança. Então talvez seja a hora de descobrir o que Cerberus sabe que nós não sabemos, porque aquele cão sobreviveu a coisas que matariam a maioria das pessoas. Se ele está a dizer-nos que Silas é perigoso, ela olhou para Enzo. Acho que devemos ouvir. A expressão de Enzo era indecifrável, mas quando ele falou, a sua voz carregava o peso da decisão. Então vamos observá-lo. Cada movimento, cada conversa, cada respiração. E se descobrirmos alguma coisa, o sorriso de Enzo foi afiado o suficiente para cortar.
Então Cerberus não será o único que quer Silas morto. Emily acordou às 3 da manhã com o som de Cerberus a choramingar. Não eram os sons brincalhões que ele fazia durante os sonhos, mas algo quebrado e aterrorizado. Um som que lhe arranhou o peito. Ela encontrou-o encolhido num canto do quarto, a tremer violentamente. Os seus olhos estavam selvagens, sem foco, e quando ela se aproximou, ele não pareceu reconhecê-la. Ei, ei, está tudo bem. Emily deitou-se no chão lentamente, fazendo-se pequena. Sou eu, querido. Estás seguro? Ela começou a cantarolar a canção de embalar, observando-o lutar entre o pânico e o reconhecimento. Gradualmente, dolorosamente, Cerberus rastejou em direção a ela. Quando ele finalmente chegou ao seu colo, Emily sentiu umidade nas mãos. Sangue. As patas dele estavam sangrando onde ele havia arranhado o chão. O que te aconteceu? Sussurrou Emily, examinando as feridas auto-infligidas. Do que tens tanto medo? Enquanto limpava e enfaixava as patas dele, memórias surgiram, nítidas e indesejadas. Na noite em que Sárabus foi roubado, ela ouviu sons vindos do quintal, gritos, os latidos aterrorizados do cachorro e uma voz distinta acima das outras, rindo enquanto o arrastavam para longe. Cala a boca, seu bastardo! Agora vales muito dinheiro. Ela era muito jovem e estava demasiado traumatizada para descrever a voz à polícia. Mas Quiberus, Cerebus, não teria esquecido. Os cães lembravam-se dos sentidos, das vozes, da cadência específica da crueldade. O sangue de Emily gelou. Ela ouvira aquela risada 3 dias atrás, quando Silas fez sua piada sobre cães serem imprevisíveis. O mesmo tom, a mesma malícia casual disfarçada de humor. Oh, meu Deus! Emily sussurrou. É ele! Sempre foi ele. Siberus pressionou-se com mais força contra ela, confirmando o que ela ainda não podia provar, mas sabia no fundo do coração. Silas Corvino não tinha conhecido esse cão há 3 dias. Ele o roubou há 7 anos, o que significava que toda a posição de Silas na organização de Enzo era baseada em mentiras. Emily pegou o telemóvel com as mãos trêmulas. Eram 3h47 da manhã. Ela enviou uma mensagem para Enzo. Preciso falar agora. É sobre Silas. A resposta veio em segundos. No meu escritório, em 5 minutos. Enzo já estava lá quando ela chegou, parecendo que não tinha dormido. Cerberus entrou cautelosamente, ainda agitado, ficando perto de Emily. É melhor que seja importante, disse Enzo. Mas não havia raiva real na sua voz, apenas exaustão e algo que parecia pavor. Silas roubou Cerberus, Emily disse rapidamente, antes que a coragem falhasse. Há 7 anos, do meu quintal. Foi ele quem o levou. O silêncio era ensurdecedor. Explique, disse Enzo, sua voz baixando para aquele silêncio mortal que significava que alguém estava prestes a morrer. Emily contou tudo a ele, a resposta específica de medo, o encolher-se em vez de atacar, a maneira como Cerberus reagiu ao riso de Silas. Cães não esquecem traumas. Eles especialmente não esquecem as pessoas que os causaram. Cerberus não é agressivo com Silas porque está a proteger-me. Ele está aterrorizado porque Silas é a pessoa que o arrancou de tudo o que era seguro e o vendeu para o inferno. Enzo ficou muito, muito quieto. Você está a acusar o meu tenente mais confiável de roubo de cães com base no comportamento animal e numa memória de 7 anos atrás. Estou a acusá-lo de ser um mentiroso, rebateu Emily. Se ele roubou Cerberus, se esteve envolvido no tráfico de cães roubados, então sobre o que mais ele está a mentir? A sua lealdade, a sua posição, as suas intenções. Isso é especulação. Então deixe-me testar. A voz de Emily estava firme agora, alimentada por uma raiva justificada. Deixe-me levar Cerberus até Silas, quando ele não estiver à espera. Sem aviso, sem encenação. Se eu estiver errada, Cerberus vai se acalmar. Mas se eu estiver certa, ela encontrou o olhar de Enzo. Você verá a verdade em menos de 30 segundos. Enzo foi até a sua mesa, abrindo arquivos com cliques rápidos e precisos. Imagens de segurança, registros financeiros, verificações de antecedentes. Seu maxilar se contraía a cada tela. Silas juntou-se à minha organização há 8 anos, recomendado pela família Castellano, e subiu rapidamente na hierarquia. A voz de Enzo era clínica, distante, o tom de um homem a construir um caso.
Mas a sua verificação inicial de antecedentes foi conduzida por uma empresa que desde então foi investigada por falsificação de documentos. O que significa que se alguém quisesse colocar um homem na minha organização, o ponto de entrada de Silas era exatamente onde eles iriam explorar. Enzo olhou para cima, os olhos brilhando com fúria fria. Se estiver certo, se ele mentiu durante 8 anos, então isto não é sobre um cão roubado. É sobre infiltração, posicionamento a longo prazo, um golpe em câmera lenta. O estômago de Emily revirou. O que está a dizer? Estou a dizer que Silas conhecer o seu cão não é coincidência. Nada é coincidência no meu mundo. Enzo levantou-se, abotoando o casaco com movimentos bruscos e irritados. Se ele levou Siberus há 7 anos, já estava a trabalhar para alguém, construindo conexões no comércio clandestino de animais, estabelecendo credenciais criminosas. E então usou essas credenciais para se aproximar de mim. Mas por quê? Por que passar por todo esse trabalho? O sorriso de Enzo era assustador porque eu valho o investimento. E se alguém foi paciente o suficiente para esperar 8 anos, está a planear algo catastrófico. Ele pegou no telemóvel e começou a digitar rapidamente. Vou chamar o Marco e o Jeppe. Vamos agir com cuidado, em silêncio. Se o Silas suspeitar que sabemos, ele vai acelerar o que quer que esteja a planear. O que precisas que eu faça? Enzo olhou para ela, olhou mesmo para ela, e algo mudou na sua expressão. Preciso que fiques viva, porque se eu estiver certo sobre isto, és a única pessoa que pode prová-lo. O que faz de ti a pessoa mais perigosa de Manhattan. A mão de Emily encontrou a cabeça de Cerberus. O cão tinha se acalmado um pouco, respondendo à sua presença. Mas os seus olhos nunca deixaram Enzo. Então acho que é melhor agirmos rápido, disse Emily, antes que Silas perceba que o seu disfarce foi descoberto. Enzo aproximou-se dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir a raiva irradiando dele como calor. Se ele me traiu, se tudo o que construí tem um traidor no seu âmago, a sua voz falhou ligeiramente. Vou destruir todo o seu mundo. Ótimo, disse Emily ferozmente, porque ele roubou o meu cão, vendeu-o para a violência e, aparentemente, usou esse crime para se posicionar para te destruir. Então, entra na fila. Pela primeira vez desde que a conhecera, Enzo Dante riu, genuíno, surpreso e um pouco perturbado. Sabe o que é assustador, Emily Marcos? Estou a começar a achar que você é mais perigosa do que eu. Só há uma maneira de descobrir, respondeu Emily. Vamos apanhar um traidor. A sala de guerra, porque era assim que Enzo chamava a sua sala de conferências segura, era a prova de som, livre de escutas e atualmente ocupada por 4 pessoas e um pitbull muito tenso. Marco e Giuseppe chegaram em 20 minutos, ambos armados, ambos com expressões que sugeriam que estavam à espera dessa ligação. Enzo estava à cabeceira da mesa, com imagens de segurança e registros financeiros projetados em 3 telas atrás dele. Silas Corvino, disse Enzo sem preâmbulos, está comprometido, possivelmente desde o primeiro dia. Vamos provar isso e, então, vamos acabar com ele. Marco, um veterano marcado por cicatrizes com fios de prata nas têmporas, inclinou-se para a frente. Quais são as provas? O cão, disse Joseph, surpreendendo a todos. Perante os olhares deles, encolheu os ombros. O quê? Eu vi Siberus com todos na organização. Ele tolera-nos, ignora a maioria das pessoas, adora a Emily. Mas Silas, o animal quer vê-lo morto. Isso não é aleatório. Não é, Emily confirmou. Cerberus conhece Silas de antes. De quando Silas traficava animais roubados há 7 anos, os olhos de Marco estreitaram-se. Pode provar isso. O comportamento do cão é a prova, disse Enzo friamente. Mas, mais importante, comecei a investigar a história de Silas esta noite. A verificação dos seus antecedentes foi falsificada. As suas referências são fantasmas. E as suas finanças mostram depósitos regulares de uma conta offshore ligada à família Marchetti. O nome caiu como uma bomba. Jeppe praguejou em italiano. A mão de Marco moveu-se para a sua arma. Os Marchetti vêm tentando absorver o nosso território há 3 anos. Marco disse. Se Silas é deles, então ele vem fornecendo informações para eles há 8 anos. Enzo concluiu. Rotas de transporte, protocolos de segurança, vulnerabilidades financeiras. Tudo o que eles precisariam para nos desmantelar por dentro. Emily observou os homens a processarem essa traição.
Viu a raiva a acumular-se por trás das máscaras profissionais. Mas foi a fúria contida de Enzo que mais a aterrorizou. O tipo de raiva que não explodiu, mas foi calculada, planeada e executada com precisão cirúrgica. Há mais, continuou Enzo. Amanhã à noite vamos transferir um ativo importante, 3 milhões em dinheiro e produtos, para o nosso armazém em Red Hook. Silas está a coordenar a segurança. Ele deixou que isso fosse assimilado. É a oportunidade perfeita para uma emboscada. Os marchetes atacam-nos durante a transferência, levam os ativos, eliminam o pessoal-chave. Silas sai ileso, posicionado para assumir o que restar. Então cancelamos a transferência, disse Jeppe imediatamente. Não. Emily surpreendeu-se ao falar. Se cancelarem, Silas saberá que estão desconfiados. Ele desaparecerá e nunca conseguirão provar a sua traição. Os marchetes simplesmente tentarão novamente quando estiverem menos preparados. Os 3 homens olharam para ela. Os lábios de Enzo tremeram. Ela está certa, disse ele. Não cancelamos. Deixamos o Silas pensar que tudo está a correr como planeado e transformamos a emboscada dele na nossa. Marco acenou lentamente com a cabeça. Uma armadilha dentro de uma armadilha. Usar a estratégia dele contra ele. Exatamente. Mas precisamos de uma vantagem que ele não antecipe. O olhar de Enzo fixou-se em Emily. É aí que você entra. O estômago de Emily revirou-se. Eu? Você e os Cerberus? Enzo esclareceu. Silas não sabe que o identificamos. Ele certamente não sabe que o cão é a nossa prova. Se estiver presente durante a transferência, absolutamente não. Marco interrompeu. É muito perigoso. Se começar um tiroteio, Cerberus irá protegê-la, disse Enzo. E mais importante, o cão irá identificar qualquer agente de Marchete ligado ao seu roubo. Ele reagirá da mesma forma que reage ao Silas. Imediato, visceral. Ele é um sistema de alerta biológico. Queres usar-me como isca? Emily disse lentamente. Quero usar-te como um trunfo, Enzo corrigiu. Silas acha que és decorativa, uma complicação que estou a tolerar por causa do cão. Ele não faz ideia de que és inteligente, observadora e capaz de identificar ameaças que ele não sabe que tu consegues ver. Emily olhou para Cerberus, que observava Enzo, com uma concentração invulgar. O cão tinha parado de tremer, parado de se encolher. Parecia pronto, como se compreendesse que algo importante estava a acontecer. Se eu fizer isto, disse Emily com cuidado, não vou esconder-me num carro nem ficar à margem. Se eu for o teu sistema de alerta precoce, preciso de estar posicionada onde Cerberus possa realmente detectar ameaças. Absolutamente não, Marco começou. Ela está certa, Jeppe interrompeu. Cerberus não funcionará se Emily estiver trancada. O cão só funciona quando ela está presente. Todos nós já vimos isso. Enzo estava muito calado, com uma expressão indecifrável. Finalmente ele olhou para Emily. Se fizeres isso, seguirás ordens sem questionar. Usas colete à prova de balas. E se eu te mandar correr, corres. Entendido? Entendido, Emily disse. Mas tenho uma condição. Marco soltou um som de descrença. Jeppe realmente sorriu. Enzo ergueu uma sobrancelha esperando. Quando isso acabar, quando Silas e quem quer que esteja a trabalhar com ele forem eliminados, Cerberus poderá escolher o que acontecerá com ele. A voz de Emily estava firme. Nem tu, nem eu. Damos a ele a escolha de ficar ou ir para um lugar seguro. Sem gaiolas, sem armas, sem forçá-lo a uma vida que ele não escolheu. Ele mereceu isso. O silêncio se prolongou. Então Enzo fez algo que Emily nunca esperava. Ele estendeu a mão sobre a mesa. Você tem a minha palavra. Emily pegou a mão dele. O aperto era firme, caloroso e demorou um pouco mais do que o necessário. Agora, disse Enzo, sem soltar a mão dela, vamos discutir como vamos destruir todos aqueles que pensaram que podiam tirar o que é meu. Eles trabalharam durante toda a noite. Marco esboçou posições de segurança. Jeppe identificou potenciais ninhos de atiradores e rotas de fuga. Enzo orquestrou a contra-emboscada com a precisão de um mestre de xadrez. Mas foi Emily quem percebeu o padrão nos ataques anteriores da família Marchetti. Sempre durante o caos, sempre com coordenação interna, sempre deixando uma pessoa viva para espalhar o medo. Eles vão querer uma testemunha, disse ela, apontando para a linha do tempo que Jeppe havia construído.
Alguém para relatar que Enzo Dante está vulnerável, que a sua organização está comprometida. É assim que eles constroem território, através do medo. Enzo a estudou com uma intensidade inquietante. Você pensa taticamente. Eu penso como alguém que sobreviveu a um bairro ruim com opções piores, corrigiu Emily. Os mesmos princípios, mas em uma faixa de renda diferente. Marco realmente riu. Ela se encaixa aqui, chefe, só estou dizendo. Às 4 horas da manhã, eles tinham um plano. Arriscado, com várias camadas e totalmente dependente da capacidade de Cerberus de identificar ameaças e da capacidade de Emily de permanecer viva o tempo suficiente para que o cão pudesse trabalhar. Quando Marco e Jeppe saíram para se preparar, Enzo parou Emily na porta. Não precisas fazer isso, disse ele baixinho. Posso te pagar, te realocar e aos Cerberus em algum lugar seguro. Não me deves lealdade. Emily! Emily olhou para ele, enxergando além da aparência perigosa o homem que havia admitido seu isolamento, que havia reconhecido o valor dela antes de qualquer outra pessoa, que estava confiando a ela a sua vida. Talvez não, disse ela, mas Quiberos deve e aparentemente sou tolo o suficiente para ficar mesmo assim. A mão de Enzo se ergueu, hesitando a poucos centímetros do rosto dela antes de cair. Depois de amanhã, se sobrevivermos. Quando sobrevivermos, corrigiu Emily. Quando sobrevivermos, repetiu Enzo com algo cru e honesto na voz. Tu e eu teremos uma conversa muito diferente. Estou ansiosa por isso, disse Emily, e quis dizer isso mais do que deveria. Enquanto se afastava, com Cerberus a seguir-lhe os passos, ouviu a voz de Enzo uma última vez. Emily, não morras amanhã. Eu ficaria descontente. Ela sorriu, apesar do medo. Entendido, chefe. Vou tentar não te incomodar com a minha morte. O riso dele acompanhou-a pelo corredor, sombrio, rico e inesperadamente esperançoso. Amanhã enfrentariam traição, violência e morte potencial. Mas esta noite, pela primeira vez desde que o pai morreu, Emily Marcus sentiu que estava exatamente onde pertencia. O armazém de Red Hook ficava na zona ribeirinha como um monumento enferrujado ao cadáver da indústria. Às 23 horas, sob uma cobertura de nuvens que apagava as estrelas, 3 SUV pretos entraram na zona de carga com precisão militar. Emily estava sentada no segundo veículo, com um colete à prova de balas apertado sobre o peito e um auricular a transmitir-lhe constantemente as atualizações de localização de Marco. Cerberus pressionava-se contra a sua perna, alerta, mas calmo, à espera. Equipa de ativos a aproximar-se. A voz de Jeppe chiava. O veículo de Enzo está a chegar agora. Através das janelas escurecidas, Emily viu Enzo sair do SUV da frente. Ele movia-se como um rei a entrar em território conquistado, confiante, intocável, completamente inconsciente de que o seu tenente de confiança o tinha traído. Só que ele não estava inconsciente, ele era a isca. Silos está lá dentro. Marco informou que há 4 membros da sua equipa de segurança pessoal. Contatos desconhecidos no canto sul. As imagens térmicas mostram mais 3 corpos. O pulso de Emily acelerou. São 7 contra os nossos 12. A menos que Silas tenha trazido mais, não detectamos, respondeu Giuseppe com severidade. Fica atenta. Enzo desapareceu no armazém. Emily contou 30 segundos e, em seguida, apertou o botão do microfone. Cerberus e eu estamos a avançar para a posição 2. Linha de visão da entrada leste para o piso principal. Negativo. Marco respondeu bruscamente. Fica no veículo até quando? Até os tiros começarem e Cerberus não conseguir alcançar Enzo. Emily já estava ao abrir a porta. Nós discutimos isso. Eu sou o sistema de alerta antecipado, não o plano de contingência. Ela ouviu Marco praguejar, mas ele não revogou a ordem. Emily moveu-se pelas sombras com Cerberus deslizando ao seu lado, sua linguagem corporal mudando de companheiro para arma. Eles chegaram à entrada leste, uma porta enferrujada que Jeppe havia deixado entreaberta, e entraram. O armazém estendia-se diante deles, com piso de betão, vigas de aço e contentores empilhados como caixões de metal. Enzo estava no centro, sob luzes fortes, com 3 milhões em dinheiro dispostos em paletes atrás dele. Silas aproximou-se pelo sul, ladeado pela sua equipa de segurança. Está tudo em ordem, gritou Silas, a sua voz ecoando. O produto chega em 10 minutos. Vamos levá-lo para fora antes da meia-noite. Enzo acenou com a cabeça, desempenhando o seu papel na perfeição.
Ótimo. Os castilhanos estão a ficar impacientes. Emily observava das sombras com Cerberus rígido ao seu lado. A atenção do cão estava voltada para Silas, mas outra coisa havia capturado o seu foco. Os 3 homens que emergiam de trás dos contentores do sul. Os lábios de Cerberus retraíram-se. Um grunhido baixo surgiu no seu peito. Calma, sussurrou Emily, a sua mão encontrando a coleira dele. Ainda não, querido, ainda não. Através do seu auricular, a voz de Marco interrompeu. As imagens térmicas mostram movimento no telhado. Vários contactos, é isso, estão a avançar mais cedo. No chão do armazém, Silas olhou para o relógio. Depois sorriu. Na verdade, Enzo, houve uma mudança de planos. Enzo virou-se lentamente, e mesmo à distância, Emily podia ver a sua expressão, não surpreendida, mas friamente furiosa. A sério? A mão de Enzo moveu-se em direção ao casaco. Silas tirou um comando do bolso e carregou num botão. Instantaneamente, as portas de enrolar do armazém fecharam-se com força hidráulica. As luzes do teto se apagaram, substituídas por luzes vermelhas de emergência que pintaram tudo em tons de sangue. E dos contentores, pelo menos 15 homens armados emergiram. Devias ter matado o cão quando tiveste a oportunidade, disse Silas, sacando a sua arma. Fraqueza sentimental, Enzo. Falha fatal. O cão, respondeu Enzo calmamente, nunca foi a fraqueza. Tu foste. O sorriso de Silas vacilou. Tu sabias. Eu sabia desde o momento em que riste da piada da Emily sobre treinadores de cães. A mesma risada, Silas. A mesma risada que ela ouviu há 7 anos, quando roubaste o cachorro dela. A voz de Enzo era fria e mortal. Achaste mesmo que podias infiltrar-te na minha organização, usando credenciais falsificadas, trabalhar para os Marchettes durante 8 anos e eu não descobriria? O armazém explodiu. Os homens de Silas abriram fogo. Enzo mergulhou atrás de um contentor, enquanto as equipas de Marco e Joseph respondiam ao fogo a partir de posições ocultas. A emboscada, cuidadosamente orquestrada, tornou-se caótica. Os flashes dos canos das armas iluminavam a escuridão. As balas ricocheteavam no metal. Gritos em italiano e inglês misturavam-se num ruído branco. Emily encostou-se à parede, com o coração a bater forte. Isto era pior do que o planeado. Demasiados atiradores, demasiado fogo cruzado. Mesmo com colete à prova de balas, um tiro certeiro. Cerberus lançou-se para a frente a ladrar. Não! Emily agarrou, mas o cão já se estava a mover, atraído por algo que ela não conseguia ver. Ela seguiu-o por instinto, mantendo-se baixa, usando contentores como cobertura. Então viu Silas a circular atrás da posição de Enzo. Ele tinha um tiro certeiro. Enzo, imobilizado pelo fogo de supressão, não viu a ameaça. O treino de Emily, ou da banda, já matou Emily, todas aquelas sessões de estratégia até tarde da noite, os planos de contingência que tinham elaborado cristalizaram-se em ação. Ela pegou o telefone que Giuseppe lhe dera, digitou o código e enviou uma única mensagem para a linha segura de Enzo. Dorme, dorme, Piccolo Guerreiro. 3 segundos. Foi o tempo que Enzo levou para ler, processar e entender. Ele ligou o seu próprio microfone. Marco Giuseppe, execute o protocolo Cerberus agora. Emily não esperou pela confirmação. Ela olhou para Cerberus, o cão que sobreviveu ao inferno, e encontrou o caminho de volta para ela, e deu a ordem que rezava para nunca ter de usar. Ataque Cerberus Protegory. O Pitbull explodiu para a frente como um míssil. 45 quilos de fúria leal e justiça alimentada por trauma movendo-se mais rápido do que Emily achava possível. Silas levantou a arma na direção da posição exposta de Enzo. Cerberus o atingiu como um comboio de carga. A arma voou da mão de Silas quando o cão o derrubou no chão. Silas gritou, tentando proteger a garganta, mas Cerberus não estava a tentar matá-lo. Ele estava a segurar, com os dentes presos no braço armado de Silas, impedindo-o de alcançar uma arma reserva, imobilizando-o com precisão selvagem. "Chama-o de volta!" gritou Silas. "Chama-o de volta!" Enzo saiu do esconderijo, com a arma apontada para Silas. Atrás dele, as equipas de Marco e Joseph estavam a neutralizar sistematicamente os agentes de Marchetti. A emboscada tinha se tornado um massacre,
mas não aquele que Silas tinha planeado. Emily, disse Enzo, sua voz ecoando pelo armazém. Seu cão, sua decisão. Emily saiu para a luz, e a expressão no rosto de Silas quando a viu, um terror genuíno misturado com descrença, quase valeu o medo. Agora lembras-te de mim? Perguntou Emily, agachando-se fora do alcance dele. A criança chorando em Queens, cujo cachorrinho tu roubaste e vendeste para uma arena de lutas de cães. Eles torturaram-no, transformaram-no nisso. E tu usaste esse crime para te aproximares de Enzo, para te posicionares para destruir tudo o que ele construiu. Era negócio, ofegou Silas, preso nas garras de Cerberus. Nada pessoal. Tudo é pessoal, disse Emily friamente. Cerberus ria. O cão soltou o braço de Silas, mas não se afastou. Ele ficou em pé sobre o traidor como um juiz aguardando a sentença. Enzo moveu-se para ao lado de Emily, perto o suficiente para que os ombros se tocassem. Marco, prenda os agentes de Marchette. Ligue para os nossos contatos na polícia de Nova York. Uma denúncia anônima sobre um dinheiro de armas e uma tentativa de roubo deve ser suficiente. Ele olhou para Silas sem um traço de misericórdia. Quanto a ti, Enzo, por favor, implorou Silas. Podemos negociar. Tenho informações, contactos. Posso... Não tens nada, disse Enzo calmamente. És um traidor que foi enganado por uma empregada de mesa e um cão. Esse é o teu legado. Ele acenou para Jeppe, que avançou com amarras de plástico. Enquanto arrastavam Silas, ainda a implorar, ainda a negociar, Enzo guardou a arma e virou-se para Emily. Salvaste a minha vida, disse ele simplesmente. Confiaste em mim o suficiente para me deixar tentar, respondeu Emily. As suas mãos agora tremiam, a adrenalina caindo com força. Acabou? Nós acabamos? Enzo puxou-a contra si, uma mão segurando a nuca dela, a outra envolvendo a cintura. O beijo foi intenso, desesperado, com gosto de pólvora e alívio. Emily se derreteu nele, seu medo se transformando em algo incandescente e avassalador. Quando finalmente se separaram, ambos respirando com dificuldade, Enzo descansou a testa contra a dela. Acabou, ele sussurrou. Você está segura? Cerberus está seguro e eu sou completamente, irrevogavelmente seu. Emily riu, tonta e aterrorizada, e mais viva do que jamais se sentira. É a adrenalina falando. Não, Enzo disse, seus olhos escuros ardendo. São 8 dias vendo você ser corajosa, brilhante e totalmente perigosa para a minha paz de espírito. É eu perceber que não quero uma arma ou um recurso. Eu quero você completamente, sempre. Cerberus se colocou entre eles, choramingando por atenção. Ambos riram, a tensão se dissipando quando Emily se ajoelhou e envolveu com os braços o cão que o salvara. Bom menino, ela sussurrou. O melhor menino. Finalmente estás livre. Enzo agachou-se ao lado deles, uma mão no ombro de Emily, a outra tocando timidamente a cabeça de Cerberus. O cão permitiu, aceitou, e pela primeira vez desde que Emily o conhecera, Enzo Dante sorriu sem sombras. Vamos para casa, disse ele. Todos nós juntos. A cobertura parecia diferente às 3 da manhã, mais silenciosa, mais honesta, como se a cidade lá fora tivesse finalmente exalado e permitido que a verdade viesse à tona. Emily sentou-se no chão da sala de Enzo, ainda vestindo as calças táticas e uma camisa emprestada, observando Cerbero dormir. O cão estava deitado de costas, com as patas para o alto, completamente vulnerável, de uma forma que nunca tinha estado antes desta noite, como se finalmente tivesse compreendido que estava seguro. Ele nunca fez isso, disse Enzo da porta. Ele tinha tomado banho, vestido calças pretas simples e uma t-shirt branca que o faziam parecer mais jovem, menos blindado. Dormiu assim. Ele sabe que acabou, disse Emily suavemente. A ameaça desapareceu. Ele pode finalmente descansar. Enzo entrou no quarto com 2 copos de uísque. Entregou-lhe um e sentou-se ao lado dela. Não a uma distância cautelosa, mas perto o suficiente para que os ombros se tocassem. Devias ter medo de mim, disse ele após um longo silêncio. Depois desta noite, depois de ver como é realmente o meu mundo, devias fugir. Provavelmente, concordou Emily. Ela tomou um gole de uísque, deixando-o queimar. Mas agora viu os 2 lados de si. O chefe da máfia que ordena execuções sem pestanejar.
E o homem que deixou um cão que não conseguia controlar ficar porque respeitava a sua recusa em se curvar. Esses não são lados diferentes, são a mesma pessoa. Eu sei, Emily virou-se para olhar para ele. É por isso que não estou a fugir, porque és complicado e perigoso e definitivamente tens problemas que dariam trabalho para um terapeuta a vida inteira. Mas também és honesto sobre quem és. Não finges ser bom, mas reconheces o bem quando o vês. Em Siberus, na lealdade de Marco e Joseph, em ti, Enzo concluiu Emily. Construí toda a minha vida com base no controlo, controlando territórios, controlando homens, controlando todas as variáveis para nunca ficar vulnerável. A mão dele encontrou a dela, os dedos entrelaçando-se. E então tu entraste na minha cobertura, cantaste uma canção de ninar e me fizeste perceber que eu estava a controlar tudo, exceto a única coisa que importava, o meu próprio isolamento. Emily prendeu a respiração. Enzo, eu amo-te. Ele disse isso de forma simples, sem floreios, como se estivesse a afirmar um facto inegável. Não tenho absolutamente nenhum direito de fazer isso, e provavelmente é a coisa mais egoísta que já fiz. Mas ao ver-te esta noite, ao ver-te arriscar tudo por um cão, por mim, por algo além da autopreservação, percebi que não quero viver num mundo onde não estejas ao meu lado. Não como um ativo, não como um funcionário, mas como meu parceiro, meu igual, minha razão para construir algo melhor do que aquilo que herdei. Emily pousou o seu uísque com as mãos trêmulas. É uma declaração e tanto vinda de um homem que, há uma semana, não conseguia admitir que gostava de me ter por perto. Sou italiano, disse Enzo, com um sorriso torto e devastadoramente vulnerável. Não somos conhecidos por conter as emoções quando nos comprometemos. Sorte sua, sussurrou Emily. Sou tola o suficiente para te amar de volta, apesar do assassinato, do perigo e das horas realmente terríveis que você trabalha. A outra mão de Enzo subiu para segurar o rosto dela, o polegar traçando a maçã do rosto com tanta gentileza que fez o peito dela doer. Não posso prometer segurança. O meu mundo não funciona assim. Mas posso prometer-te verdade, lealdade e uma parceria em que a tua voz é tão importante quanto a minha. Posso prometer-te que o que construirmos juntos valerá o risco. É tudo o que sempre quis, disse Emily. Ser importante, ser escolhida, não tolerada. Tu és escolhida, disse Enzo com veemência. Por mim, por Cerberus, por cada parte desta vida que vamos construir. Ele fez uma pausa, algo incerto brilhando em sua expressão. O que me leva a uma pergunta que nunca fiz a ninguém antes e não tenho ideia de como fazer corretamente. O coração de Emily batia forte. Tente. Enzo pegou as duas mãos dela, segurando-as como se fossem coisas preciosas e frágeis. Emily Marcos, garçonete, encantadora de cães, gênio tático e a única pessoa que já me fez querer ser alguém digno de confiança. Casas comigo? Não como uma transação, não como proteção, como uma igual, como a pessoa que quero ao meu lado quando reconstruir este império em algo de que ambos possamos nos orgulhar. Emily riu, tonta, emocionada e certa. Essa é a pior proposta de casamento que já ouvi. É a única proposta de casamento que já ouviste, rebateu Enzo. Argumento válido. Emily inclinou-se para a frente e beijou-o suavemente. Sim, sim, casarei contigo com uma condição. Os olhos de Enzo estreitaram-se com suspeita divertida. Porque sinto que essa condição vai custar-me milhões. Porque és inteligente e conheces-me, disse Emily. Discutiremos os termos amanhã. Esta noite só quero sentar-me aqui contigo e com o cão e fingir que somos pessoas normais que se apaixonaram sem assassinatos e traições. Nunca seremos normais, disse Enzo, puxando-a contra o seu peito. Não, concordou Emily, acomodando-se nos seus braços enquanto Cerberus roncava entre eles. Mas podemos ser felizes, e isso é melhor. Eles permaneceram assim enquanto a cidade acordava ao seu redor. O chefe da máfia, a empregada de mesa e o cão que os uniu, a família mais improvável que Manhattan já viu. E pela primeira vez na vida de ambos, sentiram-se completamente em casa. 6 meses depois, a cerimônia de inauguração atraiu mais atenção do que Enzo esperava. Equipas de notícias, autoridades municipais e, mais importante, famílias de todos os bairros que ouviram rumores sobre o projeto e apareceram para ver se era real. O Santuário e Centro de Reabilitação de Animais Second Chances ocupava 15 acres em Westchester.
longe o suficiente de Manhattan para oferecer paz, mas perto o suficiente para Emily conseguir conciliar o seu novo papel e a sua vida com Enzo. Emily estava no pódio vestindo um fato feito à medida que Enzo insistira em comprar, e o anel de noivado que provavelmente custou mais do que o orçamento operacional do primeiro ano de toda a instalação. Cerberus sentou-se ao lado dela com o seu colete oficial de cão de terapia, calmo e majestoso, totalmente transformado em relação à arma que fora outrora. A maioria de vocês conhece a história, começou Emily, com a voz firme apesar das câmaras. Como encontrei o meu cão roubado após 7 anos? Como ele foi forçado à violência a ser algo que não era? Mas o que as notícias não contaram foi o que aconteceu depois. Ela apontou para as representações arquitetônicas atrás dela. Edifícios modernos, pistas espaçosas, piscinas terapêuticas e instalações de treino projetadas pelos melhores comportamentalistas animais do país. Este santuário existe porque alguém poderoso decidiu que a redenção não era apenas possível, era necessária. Que os animais que foram abusados, abandonados ou forçados à violência mereciam uma segunda oportunidade de paz, e que as pessoas que os magoaram mereciam enfrentar as consequências. Na multidão, Emily avistou Marco e Giuseppe, ambos vestindo fatos e parecendo desconfortáveis, mas orgulhosos. Maria estava com eles, enxugando os olhos com um lenço. E Enzo. Enzo estava ao lado, observando Emily com uma expressão que fez seu coração parar. Orgulho, amor e algo mais profundo, propósito. O santuário Second Chance funcionará com base em 3 princípios, continuou Emily. Primeiro, nenhum animal está além da reabilitação. Usamos reforço positivo, paciência e tempo, não importa quanto tempo leve. Segundo, transparência. Cada dólar doado, cada progresso dos animais, cada sucesso e revés serão registrados publicamente. E terceiro, justiça. Esta instituição tem parceria com as autoridades policiais para resgatar animais de rinhas, situações de abuso e tráfico ilegal. Não salvamos apenas animais. Processamos judicialmente as pessoas que os maltratam. A multidão aplaudiu. Os flashes das câmaras dispararam. Mas Emily estava a observar um homem no fundo, na casa dos 50 anos, com um casaco gasto, segurando a mão de uma menina. Ele parecia familiar de uma forma que fez o seu peito apertar. Após a cerimônia, enquanto os doadores se misturavam e os políticos faziam promessas, o homem aproximou-se. Emily reconheceu. Detetive Rodrigues, o polícia que tomou o seu depoimento há 7 anos sobre um cachorro roubado. Provavelmente não se lembra de mim, começou ele. Lembro-me, disse Emily. O senhor disse-me para parar de desperdiçar recursos policiais à procura de um cão. Rodrigues estremeceu. Eu disse isso e estava errado. Completamente errado. Ele gentilmente empurrou a jovem para a frente. Esta é a minha neta, Sofia. Ela quer ser voluntária aqui. Ajudar com os cães. Sofia olhou para Emily com olhos solenes. O meu pai disse que recuperou o seu cão, que nunca desistiu. Quero ajudar outras crianças como você. Emily agachou-se ao nível de Sofia. Precisamos de voluntários exatamente como você. Pessoas que entendam que os animais não são coisas, são família. Achas que consegues lidar com isso? Sofia acenou com a cabeça séria. Sou muito responsável e sou boa com cães assustadores. São apenas cães assustados fingindo ser assustadores. Emily teve que conter as lágrimas. Estás contratada. Começas no mês que vem, está bem? Depois que elas saíram, Enzo apareceu ao lado dela. Estás a chorar na tua própria festa de vitória, muito fora do normal. Cala a boca, disse Emily, rindo entre lágrimas. Estou a ter um momento. Tenho o teu momento mais tarde. A mão de Enzo pousou na parte inferior das suas costas, quente e possessiva. Tenho algo para te mostrar. Ele levou-a para longe da multidão em direção ao edifício principal do santuário. Lá dentro, as paredes ainda estavam nuas, o chão novo, tudo cheirava a construção nova e possibilidade. Mas no centro do átrio estava uma estátua de bronze, em tamanho real, detalhada, bonita. Era Cerberus, não a arma marcada, mas algo entre os dois, forte, alerta, protetor, mas com a cabeça ligeiramente virada, orelhas para a frente como se estivesse a ouvir alguém que amava. Na base, uma placa dizia, para Cerberus,
que nos ensinou que a lealdade não é exigida, é conquistada. E para Emily, que provou que o amor é mais forte que o medo. Emily virou-se para Enzo, que a observava com um nervosismo incomum. Tu encomendaste isto, sussurrou ela. Eu encomendei todo este santuário, corrigiu Enzo. 20 milhões em financiamento inicial com orçamentos operacionais anuais para os próximos 50 anos. Com equipe completa, proteção legal e levando o nome da minha família. O Santuário Dante. Tu o batizaste com o teu nome. O tom de Emily era provocador, mas seus olhos brilhavam com lágrimas. Eu dei o nome de nós, corrigiu Enzo. O Santuário Dante Marcos. Parceria igualitária. Lembre-se da sua visão, dos meus recursos, do nosso legado. Emily olhou para a estátua, para o santuário além das janelas, para o homem que se transformou de seu inimigo em seu futuro. Sabes qual é a melhor parte disso? Que podes gastar milhões do meu dinheiro reabilitando animais. Isso também, concordou Emily. Mas principalmente porque estás a fazer isso porque queres, não porque é bom para a imagem pública, não porque serve a algum objetivo criminoso. Estás a fazer isso porque, em algum lugar sob toda aquela armadura cara, és um bom homem. Enzo moveu a mandíbula. Não sou um bom homem, Emily. Eu fiz coisas. És um homem complicado, Emily interrompeu. Que está a escolher ser melhor? Isso é diferente de ser bom. É mais difícil, mais honesto e infinitamente mais valioso. Ela beijou-o ali, no átrio vazio do sonho que partilhavam, com a estátua de Cérbero a vigiá-los como um espírito guardião. Obrigada, ela sussurrou contra os lábios dele. Por construir isto, por acreditar em mim, por ser corajoso o suficiente para mudar. Obrigado, respondeu Enzo, por ser tola o suficiente para ficar. Por ver o que eu poderia ser em vez do que eu era, por me dar uma razão para querer redenção em vez de apenas poder. Lá fora, a celebração continuava. Lá dentro, o chefe da máfia e a empregada de mesa abraçavam-se no santuário que construíram a partir do trauma, da lealdade e da crença obstinada de que as coisas quebradas podiam ser curadas se lhes fosse dado amor suficiente. Siberos aproximou-se com o colete terapêutico ligeiramente torto e enfiou-se entre eles. Ambos riram, abrindo espaço para o cão que tinha começado tudo. Achas que ele compreende? Perguntou Emily, coçando atrás das orelhas de Cerberus. O que tudo isto significa? Acho que sim, disse Enzo lentamente. Ele compreende que finalmente está seguro, que somos a sua família e que ninguém mais o magoará. Isso é suficiente, pensou Emily, olhando ao redor do santuário, para o futuro que construíram, as vidas que salvaram, o legado que deixariam. Sim, disse ela suavemente. Isso é suficiente. Enquanto o pôr do sol pintava o átrio de dourado e âmbar, 3 seres que sobreviveram a adversidades impossíveis estavam juntos na casa que criaram. Um homem a aprender a confiar, uma mulher a aprender o seu valor e um cão que lhes ensinou que a lealdade mais feroz não vinha do medo, mas da escolha diária de ficar. A sua história tinha começado com um cachorro roubado e uma empregada de mesa desesperada. Terminou com um império reformado, um santuário construído e um amor poderoso o suficiente para domar até os corações mais indomáveis. E no final, era tudo o que qualquer um deles precisava. Alguém por quem valesse a pena ficar, algo que valesse a pena construir juntos, e a coragem de acreditar que coisas quebradas, fossem pessoas ou pitbulls, mereciam uma segunda chance de paz. Um ano depois, o baile anual do santuário se tornou o evento social mais inesperado de Manhattan. Em que outro lugar você poderia encontrar tenentes da máfia, executivos de Wall Street e voluntários de resgate de animais a partilhar champanhe e comparar fotos de cães? Emily movia-se pela multidão com facilidade treinada. Siberos ao seu lado, usando uma gravata borboleta que levou 3 pessoas e 15 minutos para colocar. Enzo observava do outro lado da sala, cercado por colegas de trabalho, mas acompanhando cada movimento dela com atenção possessiva. Sua esposa, observou Marco, acabou de convencer um promotor federal a adotar um pitbull de 3 patas. Essa é a minha esposa, concordou Enzo, sem conseguir esconder o sorriso. Perigosa, persuasiva e completamente imparável. O santuário está a expandir-se para 3 novos locais, acrescentou Jeppe. Boston, Filadélfia e Miami. Ela está a construir um império.
Estamos a construir um império, corrigiu Enzo. Eu apenas o financio. Ela faz com que seja importante. Emily cruzou o seu olhar do outro lado da sala e sorriu. Aquele sorriso específico reservado apenas para ele. Aquele que dizia, estou a ver-te, eu escolho você, eu te amo. Sem precisar de palavras. Enzo se desculpou e atravessou a sala até ela, puxando-a para seus braços, apesar da audiência. Dance comigo, ele ordenou. Isso não é um pedido, observou Emily, mas ela o seguiu até a pista de dança mesmo assim. Enquanto dançavam juntos, Cerberus se acomodou na beira da pista, seus olhos acompanhando-os com o que só poderia ser descrito como satisfação. Feliz? Perguntou Enzo baixinho. Delirantemente, respondeu Emily. Tu. Casei com uma mulher que reorganizou toda a minha vida, me custa milhões mensalmente e discute regularmente comigo na frente dos meus associados. Os braços de Enzo apertaram-na com mais força. Nunca fui tão feliz. Boa resposta, disse Emily, beijando-o enquanto as câmaras disparavam, e o seu império, legítimo, poderoso e construído com base na lealdade em vez do medo, era celebrado à sua volta. O chefe da máfia, a empregada de mesa e o pitbull que os uniu. Uma família improvável, um laço inquebrável e uma história de amor que provou que, por vezes, a coisa mais perigosa que se pode fazer é escolher